A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao quadro Pergunte ao Pastor. Nesse quadro eu respondo perguntas dos nossos seguidores, tanto no Instagram como aqui no Facebook. No Instagram ainda temos poucos seguidores, mas no Facebook estamos entre 70 a 80 mil seguidores e eu recebo muitas perguntas em inbox aqui na página. Perguntas de aconselhamento, perguntas de dúvidas bíblicas e até desabafo de irmãos ou obreiros que estão magoados com o sistema religioso atual. Então eu faço um aconselhamento online, totalmente gratuito, baseado sempre na Bíblia Sagrada, não no meu conhecimento humano, na Bíblia Sagrada. Então se você tem algum problema, você quer desabafar um aconselhamento bíblico pastoral, entre em inbox e faça a pergunta que eu respondo, tá? Primeira pergunta aqui do nosso quadro: o que o senhor acha do falar em línguas na igreja? Bem, o falar em línguas na igreja, na minha visão, como continuista, ele existe ainda nos dias atuais. Existem duas correntes teológicas, os cessacionalistas e os continuistas. Os cessacionalistas são as igrejas tradicionais que creem que o falar em línguas ou os dons do Espírito Santo cessaram com o fechamento do cânon, ou ali aproximadamente no final da igreja primitiva. Os continuistas, como eu e como os pentecostais, creem que ainda nos dias atuais o Espírito Santo distribui os dons à sua igreja como ferramenta para trabalhar em prol do reino de Deus. E o falar em línguas, quando nós vemos na Bíblia Sagrada, existem dois tipos, o xenolalia e a glossolalia. Xenolalia é você falar uma língua terrena que você não tem pré-conhecimento. Isso ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 4. Os judeus de todo o Império Romano que estavam ali em Jerusalém para a Páscoa, eles viram os discípulos falando em outras línguas terrenas. Cada um via os discípulos falando na sua própria língua, isto é, um judeu da Arábia via um cidadão de Jerusalém, indouto, simples, que não tinha conhecimento do idioma que se falava naquela região da Arábia, ele via aquele irmão falando nessa língua. Por exemplo, nos dias atuais, estamos na igreja e eu não sei falar italiano e vem um italiano visitar a igreja e eu começo a profetizar em italiano para aquele irmão sem eu ter o conhecimento prévio da língua, e ele escuta a mensagem que eu estou falando em italiano fluente, italiano nativo, e assim ele vê que isso é algo sobrenatural do Espírito Santo, não tinha como existir através da minha pessoa. E existe a glossolalia, que é aquilo que nós lemos e entendemos como as verdadeiras ou as chamadas, né, línguas estranhas, que é aquilo que nós pentecostais chamamos de línguas celestiais. E a glossolalia nós temos principalmente em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios 13:1, onde Paulo fala, né, que ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então nós vemos que existem esses dois tipos de o falar em línguas estranhas. Agora, um grande problema que existe é a banalização do uso das línguas estranhas. Isto é, quando nós vemos 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como usar os dons. Então, o falar em línguas, ele não edifica a igreja, ele não traz uma mensagem para a igreja, a não ser que haja interpretação de línguas. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que falar em língua, fala em 2 ou 3, mas que o mais importante ali é a profecia. Então, o falar em línguas nós podemos resumir como uma linguagem de oração nossa com Deus. É uma edificação própria, uma edificação pessoal. E nós vemos, infelizmente, uma banalização nas igrejas, em que todos falam de maneira audível, bem alta, alguns gritando em línguas sem interpretação. Então, na maioria das vezes, não é dom do Espírito Santo. Na maioria das vezes é emocionalismo. Mas sim, existe nos dias atuais o dom do falar em línguas, tanto a xenolalia como a glossolalia, mas infelizmente existe a banalização desses dons. O que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 14, 39 e 40? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Resumindo, num culto público é proibido falar em línguas? Não. Mas você está falando em línguas porque Deus falou com você e está tendo interpretação de línguas? Se 10 pessoas se levantarem no culto para falar em línguas, ninguém vai entender nada. Então nós devemos ter
um entendimento de que a Bíblia nos orienta a buscar com zelo os dons do Espírito Santo, mas nós temos que usar de acordo com aquilo que é ensinado na Bíblia Sagrada. Segunda pergunta: o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu sou pré-tribulacionista, mas eu vejo com muito bons olhos o pós-tribulacionismo. Veja bem, meus irmãos, existe uma mania muito errada, muito incorreta, podemos dizer até ignorante, de muitos pastores ou muitos teólogos atuais se dirigirem a quem acredita em uma outra linha de pensamento teológico, seja sobre o milênio, o arrebatamento, sobre a linha teológica do calvinismo, do arminianismo. Eu acho muito errado se dirigir a essas pessoas como ignorantes, que não conhecem Bíblia, coisa do tipo. A Bíblia, ela nos dá margem, sim, para nós termos várias linhas teológicas nesses assuntos secundários que não estão relacionados ao plano da salvação em si. Então, o pré-tribulacionismo é uma linha teológica nova que foi, por assim dizer, inaugurada em 1830. Até esse período, a linha teológica corrente da igreja era o pós-tribulacionismo, mas isso não quer dizer que uma ou outra é certa. As duas têm fundamentos bíblicos e nós temos que ter uma dessas correntes teológicas por lermos a Bíblia e entendemos o que ela quer dizer. Muitos hoje se falam que são pré-tribulacionistas porque a igreja fala que mas ele não sabe por quê. Muitos falam que são pós-tribulacionistas, mas nunca leram a Bíblia Sagrada algo que respalde a sua opinião. Resumindo, viva como um pré-tribulacionista, como se Jesus estivesse voltando agora para buscar a igreja, mas se prepare como um pós-tribulacionista, caso você tenha que passar pela grande tribulação. Terceira pergunta: por que tanta comédia nos púlpitos? Irmãos, púlpito não é palco. Púlpito não é palco. Alguns pastores, alguns pregadores, infelizmente, eles se tornam mestres do entretenimento. Eles querem levar os ouvintes, os fiéis da igreja, ao delírio, através do humor, através de show, não de culto. E nós temos que ver que a Bíblia Sagrada fala em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Piadas? Não. Testemunho pessoal? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos que muitos querem usar o púlpito para angariar fama para eles mesmos, e com isso eles acabam criando estratégias de pregação, como se fosse uma pregação coaching, quando na verdade o evangelho é muito simples. Arrependa-se, pronto, arrependa-se, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e assim você vai ser salvo, se você perseverar em arrependimento até o resto da sua vida. Então, essas pessoas que infelizmente deturpam o evangelho, transformam o palco em um show, elas têm público cativo. As pessoas vão nessas igrejas para ver essas celebridades, esses pastores de stand-up, esses pastores engraçados, porque eles sabem que vão rir, não vão ser confrontados com o pecado do seu dia a dia. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas procurarão para si falsos mestres, falsos doutores, que pregarão para si tudo aquilo que elas querem ouvir. Então, na verdade, estão errados esses pregadores, esses pastores que fazem do culto um palco, um show, e os fiéis que vão ver esse tipo de comportamento no púlpito. O que eu recomendo vá numa igreja que pregue a Cristo. Pronto. Pergunta 4. Essa pergunta é complicada, irmão. Se vocês me fazem umas perguntas complicadas, nós vamos lá, não fujo das minhas opiniões pessoais. A não ser que a minha opinião pessoal ela vá em contraponto da teologia da igreja que eu congrego. E na igreja que eu congrego eu guardo para mim a minha própria teologia se houver alguma discordância.
Na igreja que eu congrego, eu tenho que pregar, tenho que ensinar aquilo que a igreja acredita. Por exemplo, vamos supor, não é o que acontece, mas vamos supor, a igreja que eu congrego, ela é pré-tribulacionista. Se eu for pós-tribulacionista, eu não vou pregar sobre pós-tribulacionismo, eu não vou ensinar sobre o pós-tribulacionismo no EBD ou no culto. Eu vou pregar e ensinar sobre o pré-tribulacionismo porque eu estou sob uma liderança eclesiástica e sob um regimento teológico da congregação, da igreja. Então, guarde para si a sua teologia se for discordante. Não use a sua teologia no púlpito. Mas vamos lá. Músico na igreja é levita? Não. Não é. Levita, eles eram quem? Os descendentes de Levi, terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. Eles foram separados por Deus para se responsabilizarem pelo sistema cultual e sacrificial da nação de Israel. Isto é, toda a dinâmica, todo o preparativo, tudo aquilo que representava o culto a Deus era de responsabilidade dos levitas. Então eles eram responsáveis pela guarda e conservação do tabernáculo, de todos os seus móveis e utensílios, auxiliavam os sacerdotes a matar e esfolar os animais para o sacrifício, examinavam os leprosos conforme a prescrição da lei, recebiam os dízimos dos demais judeus, mas entregavam também seus dízimos aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Então, nós temos que ter um entendimento que o músico, ele é um cooperador, ele não é um levita, ele é um cooperador da obra de Deus, também não é ministro. Esse aqui nós vamos responder na próxima pergunta, não é ministro de louvor, que não existe isso, ministério de louvor. Mas o levita, ele faz parte da diaconia, do serviço da igreja. Então, um levita é alguém que é descendente da tribo de Levi e que era responsável pela manutenção e organização do culto no tabernáculo ou no templo. Fora isso, é a apropriação da palavra levita. Assim como existem apropriações e nomenclaturas de cargos que a Bíblia não fala e que as igrejas, infelizmente, empregam hoje em dia. Próxima pergunta, continuando esse vídeo, somente no Instagram, somente no YouTube. Então, vá para o YouTube, o link vai estar aqui embaixo, para você ver a última pergunta, que também não é fácil. Pastor, existem novas unções? Não. Não existem novas unções, unção de conquista, unção de multiplicação. Aonde você acha isso na Bíblia? Você não acha. Então, essa onda de novas unções, isso deriva do neopentecostalismo que está impregnando, infelizmente, a igreja, tanto as igrejas tradicionais como as igrejas pentecostais em si. Então, não existem novas unções hoje em dia. Isso é invencionismo humano. Eita! Vamos lá. Existe ministério de louvor? Nós temos que entender primeiramente o que é um ministério. Ministério é a transmissão da verdade, do evangelho, em pregação, em aconselhamento e ensino. Existem os dons do socorro, não ministério de socorro. Então, o músico ele faz parte da diaconia da igreja, ele serve a igreja, ajuda a igreja a adorar a Deus. Não existe ministério de louvor, existe músico. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe a todos e no início da próxima semana estaremos com o próximo vídeo com temas polêmicos, como tratar a disciplina na igreja, se tatuagem é pecado e alguns outros temas. Deus abençoe.